Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula sobre o painel de controle do nosso Windows XP. E agora nós vamos falar ainda sobre a categoria Aparência e Temas, sobre o item Vídeo, que é onde alteramos as configurações de vídeo. Então, observa, quando tu acessa o item Vídeo lá do painel de controle do Windows XP, nós temos várias guias. Como tu pode observar agora, deixa eu te mostrar de forma ampliada, nessa imagem. Existe uma guia chamada Temas, que é essa primeira que nós estamos observando, que quando o usuário escolhe um determinado tema, várias configurações da área de trabalho são alteradas simultaneamente. Como a gente pode realizar a leitura ali? Um tema é um plano de fundo, um grupo de sons, ícones e outros elementos que o ajudam a personalizar o computador com um só clique. Por que ele diz um só clique? Porque quando tu escolhe um determinado tema, várias configurações são alteradas com uma única opção. Quer dizer, tu faz uma configuração de um tema e ele altera automaticamente plano de fundo, altera as fontes, altera muitas vezes os ícones, o formato desses ícones, os sons emitidos pelo Windows. A ideia de alterar um tema é alterar várias configurações da área de trabalho simultaneamente. Isso é um dos itens. O outro item que nós encontramos aqui nas configurações de vídeo se chama área de trabalho. É essa outra guia. Aqui na área de trabalho, o usuário pode especificamente definir qual é o plano de fundo desejado. Ali que tu vai escolher, então, se quer um plano de fundo ou um outro plano de fundo. E esse plano de fundo pode ser uma imagem e pode ser uma cor também. A gente poderia clicar aqui na opção cor e escolher uma determinada cor específica para plano de fundo. O próximo item, a próxima guia aqui nas propriedades de vídeo se chama proteção de tela. E aí quando tu clica em proteção de tela é possível escolher uma proteção de tela e também um período de ociosidade, no meu caso ali, ó, guardar 10 minutos e eu escolhi a proteção de tela caixa fluorescente 3D. Isso quer dizer que se o meu computador ficar ocioso por 10 minutos, sem usar o mouse, sem usar o teclado, essa proteção de tela será executada automaticamente. Então aqui o usuário pode definir qual é a proteção de tela desejada e o período de ociosidade para que o sistema entre automaticamente em execução com aquela proteção de tela. Ainda temos aqui a guia Aparência. Nessa guia Aparência eu posso definir quais são as características que eu desejo para as janelas e para os botões, o esquema de cores para essas janelas e até o tamanho da fonte utilizado nos ícones e nas janelas do Windows. Então, no item Aparência, na guia Aparência, nós vamos alterar configurações que podem mudar a cor das janelas, podem mudar quais são os tipos de fonte utilizados e até o tamanho da fonte utilizado nessas janelas e nesses ícones. E, finalmente, temos aqui a guia Configurações. Essa guia Configurações permite definir em pixels qual é a resolução da tela utilizada. No meu caso ali, eu estou usando resolução de 1024 por 768 pixels. Isso quer dizer que nós temos 1024 pixels na horizontal e 768 pixels na vertical. Ainda podemos também alterar a qualidade da cor, que no meu caso está indicada máxima de 32 bits. Então, entrando aqui na guia Configurações das propriedades de vídeo, o usuário pode alterar a resolução da tela em pixels e pode alterar a qualidade da cor em bits. Como isso é feito? A ideia é de quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Porque quando tu vai deixando a resolução de tela muito alta, os pixels vão ficando menores. E por isso o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho também ficam menores. Então tem que observar isso. Quanto mais alta a resolução de tela, definida aqui em pixels, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. E ali na qualidade da cor é definido em bits. No meu caso, 32 bits, isso pode gerar mais de 4 bilhões de tons de cores diferentes. Isso porque, quando tu identifica que a qualidade da cor é de 32 bits, o cálculo deve ser base 2, expoente 32 de 32 bits. E 2 no expoente 32, nós temos mais de 4 bilhões de possibilidades. Então, a qualidade da cor aqui é medida em bits e a resolução da tela é medida em pixels. Tudo isso são configurações de vídeo que tu encontra no painel de controle do Windows XP. Ok, pessoal? Bem, na próxima aula nós continuamos com mais configurações do painel de controle do Windows XP. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!